Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, sejam muito bem-vindos ao canal do IAG, ao seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Esta lição deste trimestre tem sido uma grande bênção na vida de todos nós. Estamos estudando duas poderosas epístolas do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto, 1ª e 2ª Coríntios, e já temos extraído diversas lições para a nossa vida espiritual. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu peço que você se inscreva, que você também ative as notificações para ser avisado de novas postagens que colocarmos aqui no canal e para você também compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas e deixe aqui nos comentários também a sua participação, seus pedidos e agradecimentos que são muito importantes. Tanto eu como o Moses Coutinho temos nos esforçado para respondermos vocês. Então, essa interação entre nós e vocês, que estão aí do outro lado, né? Ela é muito importante para todos nós. Caso você não conheça o que é o IAG, nós temos aqui no canal um vídeo institucional, temos avançado em diversas frentes, temos muitos desafios, mas Deus nos tem dado a vitória. Recentemente finalizamos mais um congresso com uma temática que foi maravilhosa sobre Daniel e Apocalipse, os eventos finais apresentados nessas profecias. E se você quiser ter acesso, ainda por um certo tempo limitado, a todos os vídeos e sermões deste congresso, nós temos a playlist do congresso aqui no canal. Acesse lá, em breve estes vídeos editados estarão exclusivos para o clube de membros. E se você quiser fazer parte como membro aqui do canal, apoiador desta missão e do Instituto, vai aparecer aqui na tela como ser membro, o valor também específico para isto. Você sendo membro, você terá acesso aos seminários, a alguns conteúdos exclusivos, mas estará apoiando também o avanço aqui da obra, toda a equipe da mídia, todo o Instituto também, a sua participação, o seu apoio nas suas orações e recursos é uma grande bênção para nós, mas em primeiro lugar para a obra do Senhor. Gostaria de cumprimentar Moses Coutinho, muito obrigado aí pela sua presença, como sempre, louvado seja Deus. Amém, pastor. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com os irmãos, para juntos estudarmos essa lição que realmente está cheia de ensinamentos para nós, né? 1ª e 2ª Coríntios. Que Deus nos ilumine e nos dê mais uma vez clareza para entender a sua palavra. Amém, louvado seja Deus. Estamos na lição de número 5, que tem como título Tudo para a Glória de Deus. E muitas vezes falamos, né? Glória a Deus, será que isso é dedicar tudo para a glória de Deus? Nós vamos entender no contexto aqui, principalmente do capítulo 8 ao capítulo 10, o que é fazer tudo para a glória de Deus. Então nos acompanhem durante esta recapitulação, que eu tenho certeza que a palavra de Deus falará poderosamente ao seu coração. E muito obrigado por todos aqueles apoiadores que há muito tempo têm assistido Lições para a Eternidade, as suas palavras de encorajamento, de motivação, de gratidão. Ficamos aqui animados em oferecer primeiramente a Deus e a você que tem nos acompanhado sempre o melhor. Vamos iniciar com uma oração, como de costume. Sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Lições para a Eternidade. Rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Ilumina-nos, Senhor, para entendermos esta lição de número 5 e abençoe a todos aqueles que têm nos acompanhado. Que a Tua graça esteja sobre eles, esteja também com todos os pedidos e agradecimentos que são feitos. Supra as nossas necessidades em Cristo Jesus. Rogamos a Ti a guia do Teu Espírito, o Mestre Divino na interpretação da Tua Palavra, e rogamos que Ele seja o nosso guia neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apenas um detalhe antes de entrarmos aqui no verso para memorizar. Se você está assistindo pelo Rede Advir, canal 777, eu peço que você entre no canal do IAG, faça a sua inscrição, participe conosco também nas demais postagens que temos no canal do IAG. Caso você esteja no canal do IAG, acessa lá a Rede Advir, canal 777, estamos nesta parceria que tem sido uma grande bênção para levar a palavra de Deus até as pessoas que estão nos seus lares, aonde elas estiverem, para que a palavra de Deus alcance o coração dessas pessoas. Verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós veremos neste versículo que o comer e o beber tinham um contexto específico. Normalmente nós aplicamos a nossa vida como um todo, ou seja,
o que você veste, o que você come, o que você escuta, o que você vê, o que você toca, os seus desejos, planos, sonhos, que seja tudo para a glória de Deus, que é uma verdade. Mas este versículo ele tem um contexto muito especial que analisaremos durante esta semana, e essas palavras ganharão um sentido um pouco mais específico, mas em breve nós veremos. Vamos fazer, como de costume, uma análise aqui da imagem. Eu peço que o Mozo Coutinho traga algumas análises, né, algumas observações a respeito desta imagem. Sim, eu creio que nós podemos ver duas coisas aqui, né? Nós podemos perceber de duas maneiras. Uma delas é que há necessidade de amor a Deus e amor ao próximo. Isso é mostrado ali claramente, porque nós já temos, talvez você já tenha ouvido dessa analogia, né, de que o amor é vertical e horizontal. Devemos ter amor a Deus, verticalmente e horizontal, e aí tudo está demonstrado na cruz de Cristo. Mas, levando em consideração o contexto também dessa lição, nós podemos entender que pode haver uma separação dentro do nosso coração ou na nossa vida entre o que é o conhecimento e o que é o amor. E nós podemos atuar às vezes baseado no conhecimento que temos sem levar em consideração o amor que é necessário. E assim nós podemos levar pessoas ao erro, vocês vão ver durante a lição, ou nós mesmos cair em pecado, mas a segurança e o evangelho verdadeiro está quando o conhecimento é unido com o amor. E é o que nós vemos aqui, a palavra de Deus se fundindo ali com esse coração que verticalmente representa o amor que vem de Deus. Uhum. E este é o amor revelado na cruz. Então, o que Paulo vai fazer nessa lição, que vai nos apresentar nesses capítulos, é justamente um chamado para que nós, que somos entendidos, ele vai usar essas palavras aqui mais para frente, não hajamos sem consideração por aqueles que não são. É verdade. Então, excelente observação. E é interessante essas figuras, né, que estão aqui ocultas, mas pela silhueta nós podemos observar que tem uma mulher, tem uma criança, tem um homem adulto, tem um idoso. Ou seja, independentemente da sua idade, o conhecimento adquirido através da palavra de Deus sempre deve ser manifesto através de uma via, e esta via é o amor de Deus. Então, não basta ter conhecimento, não basta nós querermos amar, nós precisamos unir e fundir as duas coisas, independentemente de quem nós somos, homem, mulher, independentemente também da faixa etária. Vamos avançar aqui então na lição de sábado. Na lição passada, nós analisamos a questão da imoralidade sexual, que todos os cristãos devem fugir da imoralidade sexual. Agora, nesta semana, Paulo vem falando a respeito da idolatria, que os cristãos devem fugir da idolatria. E eu peço que o Moses leia para nós 1 Coríntios 6, verso 18, e depois capítulo 10, versículo 14. Ou seja, diante desses versos que nós leremos, chegaremos a uma conclusão de que o cristão deve fugir de ambos, tanto da imoralidade sexual, como também da idolatria, e Paulo até relaciona essas duas coisas. Ou seja, a imoralidade sexual é um tipo de idolatria. Existem outros tipos, mas ambos, a imoralidade sexual e a idolatria, devem ser abandonados pelos cristãos. Lê para nós 1 Coríntios 6, 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra seu próprio corpo. Portanto, amados, fugir da idolatria. E eu acho até interessante, pastor, que a relação deles também está na história, tanto do povo de Deus como das nações pagãs, sempre há essa associação, né? Exatamente. Uma coisa levando a outra. O culto idolátrico levando à fornicação e a fornicação levando ao culto idolátrico. Exatamente. O povo de Israel, quando caiu em idolatria em Baal Peor, que chama o lugar, né? Uhum. Foi justamente através da fornicação. Eles começaram a se envolver com as pessoas, com as mulheres midianitas, e foram conduzidos à idolatria. Depois, o povo de Israel, já mais avançado na idolatria, eles começaram a levar prostitutas para dentro do templo do Senhor. Então nós vemos que há sempre uma associação entre essas duas coisas, né? Exato, e aquilo que muitas vezes, não quero dizer habilita, mas no sentido de enfraquecer a moral e a vontade e a escolha, é o comer e beber. Uhum. Tanto que muitas vezes essas festas idolátricas, né, elas estavam relacionadas à glutonaria, Exatamente. à falta de domínio próprio, que levava à imoralidade sexual. Então tem tudo a ver, de fato, tudo tem essa relação, exatamente. Então o conselho de Paulo é fugir de ambos, e nós vimos que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus,
E se nós tivermos esta consciência de que nós fomos comprados por preço e nós devemos viver para a glória de Deus através daquilo que pertence a Ele, esse é um grande antídoto para a imoralidade sexual. Agora, qual que é o antídoto para a idolatria? É o que nós veremos durante esta semana, que é o título da lição, Tudo para a Glória de Deus. Então, fugirmos da idolatria, o caminho é fazermos tudo para a glória de Deus, e fugir da imoralidade sexual é termos a ciência, né, de que este corpo pertence a Deus pela criação e pela redenção, foi comprado por Jesus na cruz pelo seu sangue, e nós devemos santificar a Deus, no sentido de somos separados a Deus através das ações, das escolhas, daquilo que fazemos através do nosso corpo também. Amém. Algum comentário a mais para agregar aqui na lição de sábado? Eu creio que nós podemos avançar para domingo. Maravilha, então. Domingo tem como título Conhecimento versus Amor. E aqui o texto que nós estaremos analisando agora é 1 Coríntios 8, do versículo 1 ao versículo 13. Acredito que por questão de tempo você pode depois ler estes versículos, mas aqui nós temos este ponto, né? Conhecimento e falta do amor ao próximo, né? Vamos trabalhar essa temática aí. Sim, realmente eu creio que é recomendável que vocês leiam o texto bíblico, pelo menos, né? Eu não sei quantos têm se aplicado a estudar, eles são sentados ali vendo todos os detalhes. Às vezes aqui é mais cômodo ouvir nós falando, né? Mas o propósito é que nós entendamos mais a palavra de Deus. Então, esses estudos, e especialmente essa semana, é importante vocês lerem o texto, lerem todo o texto, né? Eles vão recomendando aqui por dias. Então agora, por exemplo, seria 8 de 1 a 13. E ele vai estar nos trazendo o contexto. Paulo então fala sobre pessoas de mente esclarecida e pessoas de mente fraca. Ele põe esses dois pontos. Quando nós imaginamos isso, nós pensamos que quem está certo, quem é esclarecido ou quem é fraco? Quem é esclarecido, A né? gente tem essa impressão, vem de primeiramente, não, eu não sou um fraco, eu sou um esclarecido. Mas o propósito de Paulo aqui não é criar e nem acentuar uma distinção entre os grupos. Pelo contrário, Paulo mostra essa realidade com outro propósito. E qual era a questão? Quem era o esclarecido? O esclarecido era aquele que, diante de alguma circunstância em sua vida, e que era nesse caso especificamente o consumo de carne, ele não tinha problema nenhum com qual carne ele iria comer. E não qualquer tipo de carne, né? Isso, talvez não, nós sabemos que havia uma distinção entre os tipos de carne que poderiam ser consumidos ou não, mas a origem, a procedência não era tão importante. Qual era o problema com eles? Não era como para nós hoje, que é a questão sanitária. Para eles era a questão, dentro da igreja, de ser oferecido a ídolos ou não. Então nós temos de um lado o esclarecido que pensa, que ídolo? Que influência o ídolo tem sobre essa carne? Foi Deus que fez esse animal, vamos comer. E tinha o de consciência fraca que falava, não, isso foi oferecido aos ídolos, ou seja, é dedicado aos ídolos. Se eu como, eu estou participando daquilo. Então Paulo coloca essas duas pessoas, um esclarecido ou forte e aquele que seria o fraco. Só que qual era o problema da igreja? Era que houvesse os dois grupos? O problema não era isso. Não é isso. Pode haver e sempre vai haver esses dois grupos. Qual era o problema? O problema é que um acusava o outro de ser libertino e esse que era acusado, ele não ligava para a consciência do outro e fazia o que ele queria. O chamado de Paulo aqui é bem diferente, é justamente o contrário. Olha só o que diz aqui o capítulo 8, verso 2. Leia para nós, pastor. Sim. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Por que eu achei que esse texto é muito importante nesse contexto, né? A pessoa esclarecida, ela acha que sabe muita coisa, não é? O esclarecido, não, eu tenho a mente clara, sou forte. Mas Paulo, desde o começo, ele já fala, olha, esses textos aqui não é para vocês usarem para vocês oprimirem uns aos outros depois, lá em 2026, e falar, não, eu como mesmo, na minha consciência não suja, enquanto você nem liga para a consciência daquele que está te avisando ou te alertando. Pelo contrário, Paulo fala, se você acha que sabe de alguma coisa, segura aí que você nem sabe como convém saber. Você não sabe o suficiente, você não é tão sábio quanto você imagina. Então, nós não podemos usar esses textos para justificar o que nós fazemos em detrimento da consciência dos outros. Não podemos. Tem muita gente que fala justamente, não ligo não, eu faço porque para mim tudo certo, para mim não estou pecando, não estou errado. Mas o que é a essência da história aqui? O que é o mais importante? É justamente o amor de uns para com os outros. Será que é mais importante eu comer porque a minha consciência não se suja? Ou eu manter a alma do outro intacta?
Porque eu posso conduzir o outro a pecar pela minha atitude. É interessante isso, né? Aham. Eu esclarecido, o outro é fraco, eu faço o outro pecar. Ou conduzindo ele a fazer o mesmo que eu, ou induzindo ele a pensar mal de mim. Uhum. E eu poderia ter evitado tudo isso. Exato. O que Paulo está trazendo é justamente esse ensinamento. O conhecimento sozinho, ele vai te inchando. Mas o amor é o que faz você usar o conhecimento de maneira adequada. Uhum. E aqui é o chamado que está nos versos 9 em diante. Exatamente, é neste contexto que o verso 2 faz sentido, né? A pessoa que pensa que sabe, porque ela se sente no direito de fazer algo que de fato ela tem direito, diante de Deus e da consciência dela, mas ela não pratica o amor, significa que ela não sabe como ela deveria saber. Porque se ela soubesse como ela deveria saber, ela usaria o conhecimento na via do amor. Porque quando o conhecimento transita numa via que não é o amor, ele é manifesto muitas vezes para machucar, para ferir a consciência alheia, para desrespeitar. E aí Paulo vai trabalhar um pouquinho mais para frente a respeito do corpo, né? A lição vem contemplando este aspecto, mas eu só quero trazer aqui um sentido. Os membros do corpo, eles trabalham em harmonia, em prol do corpo. Nenhum membro trabalha contra outro membro, porque nós somos membros de um só corpo. Então, um certo conhecimento que fere outro membro do corpo não é um conhecimento salutar. Por quê? Porque eu ferir outro membro, eu trarei ferida sobre mim mesmo também. Ou seja, num corpo, num organismo como é a igreja, se eu faço Moses sofrer, eu também sofrerei pelo sofrimento do Moses. Não em si por um compadecimento, mas a igreja fragilizada, eu fazendo parte dela, eu também consequentemente estarei numa posição de fragilidade. Então não é nem um pouco inteligente, né? Nem pensando em si mesmo no aspecto um tanto quanto egoísta, muito menos no aspecto mais altruísta, pensando no próximo em relação à sua salvação. E aí Paulo traz aqui versos bem poderosos no capítulo 8, né? Versículo 9 diz: mas tomei cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Uau, então, cuidado, você tem liberdade, você tem direito, mas e o próximo? Como que ele vai enxergar essa sua atitude? E eu lembrei de um texto que nós lemos numa das lições que nós já recapitulamos, lá de Filipenses capítulo 2, quando falamos a respeito da mente de Cristo. Sim. Eu quero até ler esse texto, porque antes de Paulo falar no versículo 5 do capítulo 2, os versos 3 e 4 do capítulo 2 trazem, assim, palavras muito fortes, né? Sim. O que é, de fato, a verdadeira maturidade. Olha só o que diz. Versos 3 e 4, acho que vão encaixar bem aqui na lição de domingo, né? Filipenses 2, 3 e 4. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, e o que eu posso entender para aquilo que é direito seu, mas cada qual também para as coisas dos outros. Ou seja, o forte de fato ele é forte não apenas pelo conhecimento que ele possui, ou pelo entendimento do direito que ele tem diante de Deus. Ele é forte se ele olhar com amor, daí de fato ele é forte. Força, lembrando disso, força não é impetuosidade descontrolada. Força é poder sob controle. Exatamente. Descontrole é uma coisa e a verdadeira força é essa, né? Quando nós podemos controlar essa força. Exato. E o que o Moses falou muitas vezes é a fala de muitos cristãos que pensam que são fortes, que pensam que sabem, mas não sabem como convém, que falam, né? Mas é o direito que eu tenho que dar satisfação apenas diante de Deus. É como se o cristão fosse uma ilha, que não importa o que as pessoas que estão ao redor dele pensam. Sim, Paulo vem argumentando que importa sim o que as pessoas pensam. Não apenas numa comunidade, numa sociedade, mas principalmente dentro do corpo de Cristo, a igreja. Exato. Se eu fizer algo, mesmo que eu tenha direito, que vai se tornar uma pedra de tropeço, escandalizar o irmão, que Paulo fala aqui, por quem ele morreu, versículo 11, e por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Então olha só que coisa tremenda, nós temos que pensar não apenas nos direitos que temos, mas nós temos que pensar na salvação do próximo, na consciência alheia e não sermos pedra de tropeço. Aí sim estaremos sabendo como deveremos saber e aí sim estaremos diante de Deus como fortes, ou seja,
é aquele conhecimento que transita na via do genuíno amor, né? Exatamente, eu poria até um exemplo aqui. Eu nunca fui, né? Mas eu soube por algumas pessoas que foram, e talvez até tenha irmãos aqui de Angola, e a tradição lá de sempre estar na igreja com a vestimenta completa do homem, pelo menos, é muito valorizada essa questão como se fosse algo realmente assim importante. Para nós não vai ter o mesmo peso que para eles por causa da nossa maneira de ver as coisas. Então, se nós estamos pregando em um lugar extremamente quente, pelo menos nós aqui não teremos um problema em, não, vou tirar meu casaco. Vou tirar até a gravata, né? Porque o importante aqui vai ser a mensagem que vai ser Exato. contada. Mas em localidades ali, nesse país, você não vai ter não vai causar a mesma impressão. Você pode causar um problema em toda a sua mensagem por causa disso. Você vai fazer o quê? Se submeter, aguentar o calor? Ou você vai falar, não, eu tenho direito de tirar isso aqui, não vou me obrigar a ficar aqui não. Exato. Qual seria a melhor atuação a ter, né? Você suporta ali, né? Está o seu direito, você tem o seu direito, mas por amor àqueles que estão ouvindo, você vai seguir aquilo que... Eu lembro uma das experiências que eu tive em Angola, e aqui um abraço para os irmãos de Angola que levam no coração. E um dos ministérios que eu estive lá pregando e fazendo série de conferências, eles não colocam água para você beber no púlpito, porque eles entendem que é algo assim desrespeitoso diante de Deus. E lá imagina, né, você pregando num calor intenso, e eles não querem que você pregue meia hora, 1 hora, eles querem que você pregue 1h30, 2 horas, e tem toda essa questão de você sempre estar, né, vestido com a vestimenta completa, então você sua, seca, umas 5 vezes pregando, e a garganta seca. E qual que seria, no aspecto da nossa consciência, da nossa mente, tomar um gole de água? Eu não entendo como um desrespeito, mas respeito aqueles que entendem assim. Exato. E a gente... Não vamos prejudicar a mensagem por Exatamente, causa disso. ferir a consciência alheia, as pessoas se escandalizando, criando uma pedra de tropeço, um ruído, para que as pessoas fechassem o coração. A lição aqui de domingo traz uma pergunta, e eu fiquei pensando numa história. E a pergunta é: em que situações conhecimento sem amor de fato faz mal? E eu lembrei da história de Simeão, que introduz Maria Madalena à prostituição. E naquele momento, Jesus, sabendo disso, ele poderia, tendo conhecimento, ele poderia ter exposto Simeão, porque ele falou, como assim? Ele estava pensando, né? Como assim Jesus deixa uma mulher, se ele soubesse que mulher é essa, como que ele deixaria ela derramar esse óleo em seus pés e enxugar os seus pés com os próprios cabelos? Era como se fosse assim, se Jesus soubesse que mulher é essa, ele jamais... Mas Jesus tinha um conhecimento do que ele havia feito. E ele poderia ter exposto, pelo conhecimento, aquele irmão. Mas ele conta uma parábola, uma história, né? E a pergunta é, Simeão, quem vai amar mais? Aquele que foi mais perdoado ou aquele que foi menos perdoado? Ou seja, você também tem a sua parcela de culpa, você também tem os seus erros. Ela pode ter errado mais, mas você também tem a sua parcela de erro. Então a manifestação dela, de todo esse amor, é porque muito ela foi perdoada, mas você também tem a sua culpa e você precisa de perdão. Ou seja, ele contou uma história tendo conhecimento que só ele entendeu, e ali houve todo o constrangimento. Ou seja, o conhecimento manifesto com amor. Então, isso a gente pode aplicar em várias circunstâncias da nossa vida, né? A gente vê a beleza de Jesus tendo todo o conhecimento, mas sempre aplicando o conhecimento com muito amor, pensando na salvação. Exato, eu diria até que a verdade... Primeiro, nem sempre a verdade precisa ser dita, e especialmente do jeito que eu acho que deve ser dita. Exatamente, moço. E isso tem que ser bem entendido. A verdade, ela tem que ser explanada, tem que ser explicada. Mas, será que eu falar a verdade vai trazer o melhor fruto neste momento? Tem um texto em Provérbios que diz, não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que não seja semelhante a ele. Então, se em um momento de uma discussão você sabe verdades, você vai falar aquelas verdades para escandalizar outra pessoa? Exato. Você não precisa falar aquilo naquele momento. Tudo tem o seu momento e a maneira. E é o Espírito Santo que tem que nos dirigir para que nós não pensemos que, como disse Paulo, somos esclarecidos, mas o verso 2 do capítulo 8 dizendo que nós não sabemos como convém saber. Porque se nós soubéssemos mesmo, nós saberíamos até como dizer. Exatamente. Então, isso é algo importante, né? Eu creio que nós devemos levar em consideração que não é o fato de ser verdade que faz com que você tenha que falar.
Exato. Tem muitas verdades que você deve falar, mas devemos buscar discernimento do Espírito de Deus para saber, Senhor, é este o momento de falar essa verdade? Uhum. Ou devo falar essa verdade aqui? Será que é o meu papel? Ou será que o Senhor tem outra pessoa para fazer isso de outra maneira? Tem muitos caminhos que Deus tem que nós não conhecemos. Né? Exatamente. E aí vem o verso 3 do capítulo 8, que eu acho que é um dos versos principais também, que diz: mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou seja, o seu conhecimento a respeito de Deus é importante, mas é mais importante que Deus te conheça. E nesse conhecimento de Deus a nosso respeito, neste contexto, é um sentido até de aprovação. É um sentido assim, Deus te conhece no sentido se você realmente está manifestando conhecimento com amor. Então é mais importante... Simeão com relação a Maria Madalena, né? Exatamente. Deus está te aprovando, Simeão? Exatamente. Deus está te conhecendo, Simeão? É neste sentido. Então o conhecimento, é claro que Deus conhece a todos de uma maneira perfeita, mas neste versículo é mais importante ser conhecido por Deus do que ter um conhecimento sem ele transitar na via do amor. Então o conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e assim é por ele conhecido. Conhecimento sem amor não tem valor. E esse era o problema aqui no contexto da igreja de Corinto, e o contexto o Moses já explicou, que era permitido o cristão comer ou não as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Não em si participar do culto pagão, mas depois que o animal era sacrificado, aquela carne era vendida no mercado, o cristão poderia comer daquela carne ou não. Os chamados fortes não viam problema, os chamados fracos viam problema, como se fosse uma participação dos ídolos, e aí vem Paulo trabalhando toda essa questão da consciência, do direito, da liberdade de consciência, até que ponto ela pode ser exercida, até que ponto ela tem que ser abnegada, e esse é o tópico aí central desta semana. Podemos avançar para a segunda? Segunda-feira, então, vem falando a respeito do amor abnegado, e o texto está em 1 Coríntios 9, 1 a 6. E Paulo vem agora argumentando que ele tem muitos direitos, mas ele abriu mão de muitos direitos. Que direitos são esses? E qual que é a essência aí da lição de segunda para nós trabalharmos neste momento? Sim, aqui o capítulo 9, na verdade, é um exemplo pessoal daquilo que Paulo recomenda no capítulo 8. Né? Ele não está pedindo nada que ele não tenha feito e experimentado. É até interessante ver que as cartas de Paulo são... Ellen White diz que ninguém chegou tão perto do caráter de Cristo como o apóstolo Paulo. E quando você vê tudo que Paulo falou, você entende o porquê. Porque os escritos dele estão recheados de tem uma nota constante que soa, que é a questão da renúncia pelo amor. Renunciar aquilo que você merece, aquilo que é seu, por causa do amor. O amor tendo mais poder do que o seu direito. Então agora Paulo vai mencionar aqui nesse texto de 1 Coríntios 9, vários direitos que ele possuía, e mais que por amor a eles, aqueles que estavam ali ouvindo, recebendo as mensagens dele, ele não exigia. E aí ele vai mencionar vários aqui. Primeiro, sustento de parte da igreja. Paulo vai mencionar em vários lugares nas cartas. É digno o trabalhador do seu salário. Eu realmente mereço ser sustentado por vocês, mas eu não faço questão disso para o bem de vocês. Ou seja, ele não queria ser pesado à igreja, ele queria dar exemplo. Quando nós olhamos para a carta aos Tessalonicenses, nós vemos Paulo trabalhando ali por dois motivos. Ele fala, primeiro, para não ser um peso para vocês, trabalhando por fora para conseguir o seu sustento, mas também como exemplo para aqueles que dentro da igreja estavam pensando que não era mais para trabalhar. Então, Paulo sempre fazendo aquilo que ele não precisava fazer, porque para ele, na missão dele, que é fora da lógica humana, que é a missão de Cristo, ele precisava fazer sim. Que era o quê? Renunciar. Exatamente. A vida cristã... Abrir mão. Exatamente. A essência do cristianismo de alguém está enquanto ele é capaz de negar por causa do amor. Isso é aí que você mede, é uma régua, literalmente, de como medir o amor de alguém. Quanto ele está disposto a renunciar. Porque Cristo renunciou absolutamente tudo. Então nós temos o teto do que é o amor. Até quão perto desse teto nós podemos chegar? O pastor sempre comenta, Deus nos pede que nós entreguemos tudo. Tudo o quê? Exatamente. Nós não temos nada e nos apegamos àquilo que Paulo chamou de escória, que é por medo de nos entregarmos plenamente e servirmos aos outros com amor, né? Então depois ele coloca sustento que ele merecia, não era só para ele, mas também para ele e uma esposa. Mas pela causa ele não quis nem uma esposa, ele resolveu trabalhar sozinho para ser menos pesado ainda e para ter mais liberdade para pregar a palavra de Deus. Então agora ele coloca esse ponto também.
embora ele merecesse fazer isso. Então ele renunciava pelo bem comer dos e beber outros. também, né? Exatamente, essa é a essência máxima do Espírito de Cristo. Perdão, quase caiu aqui a Bíblia. Capítulo 9, verso 19, olha só o que diz aqui. Está escrito assim: porque embora eu seja livre de todos os homens, me fiz servo de todos, para eu ganhar mais. E aqui está a essência da obra missionária de Paulo. Um homem livre no conhecimento, no chamado, ele não dependia de ninguém, mas ele se fez servo de todos para ganhar a todos. E aí vem o restante do contexto, né? E uma coisa é certa, pastor, quando um grupo de cristãos estiver unido nesse sentimento, é que o Espírito Santo será derramado. Enquanto haja questões próprias, é só nós olharmos para o Pentecostes. O que precisou acontecer para que o Espírito Santo caísse? Deveriam estar unânimes. Tudo era de todos, não tinha ninguém. O que quer dizer tudo era de todos? Não é só em relação a posses. O nosso direito não era o principal. É isso que acontecia. O direito das pessoas, ele não era o que eles buscavam naquele momento. Eles buscavam que fosse melhor para a edificação, para o amor, para o crescimento e para receber o Espírito Santo. Dedicaram tudo deles para isso. E assim também deve ser conosco. Não somente com as posses, mas especialmente com os nossos direitos, eu diria, que é até mais difícil. Tem pessoas que são apegadas às posses, mas até o mais pobre que não tem nada, ele quer ser apegado aos seus direitos, né? Então, aqui está a essência do cristianismo, a renúncia por amor, a lei do céu. A abnegação, abrir a mão, mesmo você tendo direito a exercer aquilo. Eu percebo, irmãos, que muitos lares, e aí eu vou falar de casamentos, eu posso estar falando para você que está enfrentando essa situação, que muitos casamentos estão à beira da ruína, ou já estão arruinados, mas para Deus nada é impossível, porque ambos, e aqui eu não quero falar um ou outro cônjuge, não estão dispostos a abrir mão, a exercer a abnegação. Então não pode existir união, uma só carne, sem a abnegação, sem o sacrifício, sem abrir mão de coisas que de fato você tem direito, mas você engole, você tolera, você suporta. E suportar não é só o sentido de dar suporte, mas é suportar mesmo, é suportar uma aflição. Então, muitas vezes nós arrogamos ter direito, e de fato podemos até ter direito, mas esse exercício está trazendo prejuízo, está trazendo desunião, está trazendo contenda, está trazendo acepção de pessoas, é o fraco e o forte, sabe assim, aqueles que se sentiam superiores e os que eram inferiores. Então, o exercício de abrir mão favorece a unidade em todas as esferas onde temos relacionamentos. Na família, no casamento, na igreja, que era o que a igreja de Corinto estava carentíssima, né? Desse exercício da abnegação. E Paulo vem falando aqui, olha só o verso 22 do capítulo 9. Aos fracos tornei-me como fraco. Mesmo ele sendo forte, ele se fez fraco. Para quê? Para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse por todos os meios salvar alguns. Então, qual que era a motivação de Paulo de exercer um direito ou não exercê-lo? Era consciência alheia, era salvação, era o exercício do amor ao próximo. Paulo estava constantemente pensando no próximo, na salvação. Eu tenho direito disso, mas isso vai se tornar uma pedra de tropeço, estarei pecando contra Deus, porque ele fala isso aqui em 1 Coríntios 8, versículo 12. Olha só. Mas pecando assim contra os irmãos, o que é pecado aqui? Ferir a consciência alheia, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O forte pode pecar contra Cristo ao fazer com que o que é fraco tenha a sua consciência ferida. Versículo 13. Portanto, se a comida ofender a meu irmão, olha ele se fazendo de fraco aqui agora. Eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Me fiz de fraco para os fracos. Com qual objetivo? A salvação, a edificação, o fortalecimento, a unidade. Então, por mais que tenhamos direito, nós muitas vezes temos que abrir mão. E é fácil isso, moço? Sim ou não? Você que está nos acompanhando, é fácil abrir mão a algo que você tem direito, mas por causa do amor ao próximo, você está disposto a se abnegar e renunciar? É fácil isso ou não?
É só se o Espírito de Cristo habitar em você. Sim. Uma coisa é certa, se a pessoa simplesmente tenta fazer isso, simplesmente com esforço pessoal, não vai conseguir. Depois que o pecado veio, está em nosso DNA uma tendência. E qual é essa tendência? Sempre buscar aquilo que é meu. Sempre buscar aquilo que é meu. É um pensamento evolucionista e atual do mundo, que está em pecado, pensar que a lei da sobrevivência é a lei do buscar o que é seu. Exatamente. Então, aquele que é mais forte, aquele que luta mais, aquele que tem um maior instinto de cuidar de si mesmo é o que sobrevive. Isso é um mundo pecaminoso afetado pelo pecado. No mundo original de Deus, a lei da vida é a lei da renúncia. Mas para isso nós devemos ser transportados espiritualmente para esse reino, para que então nós vivamos no reino do pecado, como se estivéssemos no reino da glória. Isso só acontece através da mesma maneira pela qual os anjos também são protegidos do pecado. Como? Contemplando tudo que Cristo deixou. Exato. Ao ver tudo que Cristo deixou, tudo que ele tinha direito, constantemente tendo isso diante dos nossos olhos, nós começamos a ver com mais claridade o que nós temos, o que nós somos, que não é nada. E através disso nós vamos nos tornando mais capazes de repetir o que ele fez. Exatamente. E pense em Cristo, né, Moses? Tendo todo o direito, ele é o Criador de todo o universo, veio ao mundo, se tornou um ser humano, um bebê numa manjedoura em Belém, na Palestina, no meio do nada. Pensem isso, né? Aquele que partilhava do trono do universo, do rei do universo, ele sendo o rei, se tornou um ato cósmico num planeta azul que é um pontinho azul perdido no universo. A abnegação de Cristo, ela é constrangedora. E a partir do momento que temos a vida de Cristo diante de nós seguirmos os seus passos de abnegação e sacrifício mesmo tendo direito, porque Cristo poderia ter vindo a esse mundo com o nariz em pé. Esse mundo é meu, eu que criei, você vai para lá, você vem para cá, fica quieto. Mas a vida de Cristo é demonstrada em amor, em sacrifício, em abnegação, em serviço, mesmo ele tendo direito. Porque Satanás, ele toma o direito de ser representante deste mundo por usurpação, não por legitimidade. A legitimidade era de Adão, mas ele toma como usurpador. Ora, o usurpador não tem direito legítimo. Quem que tem direito legítimo? O Criador. O Criador, exatamente. Então, seguir os passos de Cristo é glória. E Paulo fala isso, ó, versículo 15, capítulo 9. Mas nenhuma destas coisas que o Moses aqui listou, né? Ter uma esposa, ser sustentado pelos irmãos, o comer e beber, tenho eu usado. Nem escrevi estas coisas para que assim se faça comigo. Eu não estou escrevendo isso para me fazer de coitadinho ou para cobrar de vocês. Agora eu estou cobrando, não. Pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Qual glória? Que glória é essa? Justamente a renúncia. Exatamente. A glória de sofrer como Cristo, de passar exatamente a mesma coisa que Cristo, né? Exatamente. O sofrimento de Cristo. Isso aqui realmente é bem... É tremendo, a gente tem que olhar de uma forma espiritual para as coisas. Sim. A gente olha apenas sofrimento, eu tenho direito, mas eu estou abrindo mão, isso é injusto. Não, isso é glória. Isso é glória. Você está manifestando o caráter de Cristo, você está reproduzindo a vida de Jesus na sua vida, e isso é glória, e você não pode deixar ninguém roubar a tua glória. Amém. Então, quando você tiver a oportunidade de manifestar a abnegação, o sacrifício, abrir mão de um direito que você tenha, não deixe que ninguém roube a tua glória. Porque você muitas vezes pode estar se roubando, na verdade, não, é meu direito, perdeu a glória. Você muitas vezes se priva de manifestar essa glória. E qual que é a glória de Deus? É o seu caráter. Exato. Então é um privilégio que Deus nos tem dado, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, de fato. Se nós nos perguntarmos para que serve a religião, nós podemos dizer que realmente a religião ela serve para nos preparar para viver em outro lugar. É para isso que nós vivemos essa religião. Porque senão, se Deus um dia nós vamos morar com ele, tudo vai mudar de repente, então, para que uma religião? Vamos aproveitar essa terra aqui e depois aproveitamos a outra. Não, a religião é uma maneira de nós vivermos o futuro que nós viveremos depois, antecipadamente. Exato. No céu, nós vamos ter tudo? Vamos. Mas será que nós vamos ter tudo porque nós vamos ter conquistado muita coisa nessa terra? Nós vamos ter tudo porque a graça de Deus vai nos dar, mas o Espírito que reina vai ser exatamente o mesmo que Cristo manifestou aqui. Exatamente. A diferença é que nessa terra, esse Espírito colhe alguns resultados. Qual? Sofrimento, colhe necessidade.
mas esse espírito no céu, no ambiente perfeito para o qual nós fomos criados, ele gera mais fruto, ele gera mais retorno. Gozo, alegria, gozo. paz, liberdade. A felicidade humana, ela jaz na capacidade de refletir o caráter de Cristo nesse aspecto. Porque sofrendo na Terra, como ontem nós tivemos um podcast aqui com os alunos e nós dissemos o seguinte: sofrimento todo ser humano vai ter, independente de onde ele esteja ou como esteja. Mas é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus. É verdade. Imagina, por que os apóstolos morriam sorrindo? Por que eles não tinham medo da morte? Ora, porque eles sabiam que o sofrimento que eles estavam tendo, cada grama de sofrimento aumentava em muito a recompensa de glória que eles tinham. Então, como o pastor disse, não é algo que entra na mente finita do ser humano, nós precisamos orar para que o Espírito Santo abra a nossa mente para entender que o mundo é maior do que a nossa vida, do que nós mesmos. O mundo real que nós esperamos é um mundo futuro, onde reina esse Espírito, o Espírito da renúncia. Amém, louvado seja Deus. Então, Paulo, mestre, doutor dos gentios, né? Ele é colocado aqui, e ele se coloca, e ele tem o direito de fazer isso, ele não está se exaltando, mas como modelo do rebanho. Ele fala, olha, eu estou pedindo algo para vocês que é duro de ser praticado, mas não é algo que eu não pratico. Eu tenho praticado isso há muito tempo, então sigam o meu exemplo, porque eu tenho seguido o exemplo de Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo, e esta é a essência aqui da lição. Então dê essa ênfase na unidade, onde você estará recapitulando, porque muitas vezes nós estudamos a lição para adquirir um conhecimento, mas não extraímos a essência prática, real, que deve ser aplicada na nossa vida. Vamos avançar então para a lição de terça, que tem como título Aprendendo com o Passado. E o passado de quem? Neste contexto de 1 Coríntios 10, é o passado do povo de Israel. E nós vemos que no contexto da libertação do Egito, na peregrinação no deserto, eles se envolveram com coisas terríveis, né, Moses? Com contenda entre os irmãos, com a murmuração, com a idolatria, com a impureza sexual. Eles se envolveram com muitos pecados que trouxe sobre eles a ira de Deus, trouxe muitas manifestações de um certo juízo, e até milhares dentre eles morriam num contexto de rebelião, e nós, tendo o exemplo deles, não podemos cair nas mesmas coisas. É fácil muitas vezes nós olharmos para o passado e julgarmos, né? Ou pensarmos assim, que horror, por que eles faziam isso diante de tanta manifestação da glória de Deus, de sinais e prodígios? Eles continuavam idólatras, rebeldes. Mas será que temos feito diferente? Em relação ao convívio com os nossos irmãos na igreja, ao convívio que temos com o marido, com a esposa, com os amigos e irmãos, porque pode ser um outro contexto. Hoje não é mais Baal, mas pode ser um outro ídolo. Hoje pode ser que não sejam as midianitas, mas pode ter ali a promiscuidade sexual, pode ter essa acepção de pessoas, esse espírito de exaltação e contenda entre os irmãos. Então nós não podemos participar desses pecados que os privaram de entrar, aquela geração, de entrar em Canaã terrestre. E aqui eu quero lançar uma pergunta para o Moses, para você, para a gente discutir um pouco mais a lição de terça. Será que pecados semelhantes estão nos privando de entrarmos em Canaã celestial, Moses? Já que você disse que o processo da caminhada cristã é um processo adaptativo, né? É uma adaptação para morarmos nas mansões celestiais, para cultivarmos o espírito que lá será cultivado. Vamos trabalhar essa temática muito tremenda aqui da lição de terça-feira. Com certeza. Eu creio que essa lição de terça-feira, podemos dizer que ela é direcionada à igreja de Laodiceia. Por que eu diria isso? Qual é a essência da igreja de Laodiceia? Como que a igreja de Laodiceia resume a sua própria condição? O que ela diz? Rica, abastada, de nada tenho Rico falta. eu sou, não preciso de nada. E se nós vemos aqui as pessoas para as quais Paulo se dirigia, olha o que Paulo disse no capítulo 4, versos 8 a 10. Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinados como reis sem nós. E quisera em Deus que reinasseis para que também pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Paulo aqui, ele está fazendo, em certo aspecto, uma ironia.
Uhum. Obviamente eles não eram ricos, eles não eram abastados, eles precisavam de um monte de coisa. Olha o tamanho da carta que foi enviada para eles. Uhum. Eles estavam em uma necessidade tremenda, mas o que eles pensavam de si mesmos? Nós somos ricos, Não, já temos conhecimento. Já temos conhecimento, somos maduros espiritualmente. E aí Paulo reforça isso aqui, dizendo no capítulo 5, verso 6 o seguinte, já no começo do verso: a vossa vanglória não é boa. Ou seja, qual era o problema deles nesse caso aqui? Era justamente esse, pensar que não precisavam de nada, estamos bem, sabemos o suficiente, nem levaram a Paulo os problemas da igreja, fizeram algumas perguntas doutrinárias ali, mas não levaram os problemas, Paulo teve que descobrir por terceiros. Eles achavam que estavam bem, que estavam saciados. A mesma condição de Laodiceia. Sim. E agora Paulo então aponta para uma história do passado. Para quê? Para mostrar para eles que, primeiro, aquela regrinha bíblica, né? Tudo que já foi, será. O que aconteceu no passado, se repetirá. Nada é novo debaixo do sol. Vamos ver o que aconteceu com a igreja antiga? Vamos ver para ver com vocês, Coríntios, como é que vai ser se vocês não vigiarem? Uhum. Aí ele vai lá e coloca. Vamos ver lá agora. Capítulo 10. Não quero que ignoreis, verso 1, que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. Verso 3. E todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. O que Paulo está querendo dizer com esses 4 versos? Eles passaram por uma situação semelhante ao batismo que vocês passaram. Eles participavam de um pão, de uma mesa que vocês também participam. O alimento que eles comiam também representava Cristo. Em certo aspecto, o que Paulo está dizendo? Eles tinham os mesmos privilégios que vocês têm. Uhum. Eles tinham os mesmos conhecimentos que vocês têm. Eles tinham tudo que precisava. Uhum. Mas o verso 5 diz, a maioria deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Uhum. Ou seja, será que o conhecimento que vocês ostentam, que vocês acham que possuem, está preparando vocês realmente? Será que realmente esse pensar de vocês é saudável? Uhum. Após ele ter exposto até esse capítulo, né, as necessidades da igreja diante dos olhos deles, Paulo então compara eles com esse povo que se afastou do agrado de Deus. E olha só como ele conclui no verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. Então, 3 situações semelhantes. O povo de Israel no deserto passou por experiências que deveriam ter feito que ele conhecesse a Deus, e quando Deus faz então a aliança, eles falam, nós fazemos tudo que o Senhor mandar. E iam falhando de uma após a outra vez porque confiavam na sua capacidade, no seu próprio conhecimento. Os gentios coríntios agora. Ricos, abastados, não precisam de nada. Fracos são os apóstolos diante de vocês, Paulo dizendo ali ironicamente para eles, né? Fracos somos nós, vocês são fortes, são reis. Agora, já que vocês se consideram tudo isso, olhem para eles e lembrem-se, aquele que está de pé, cuide que não caia. E é exatamente a mesma coisa que a igreja de Laodiceia precisa hoje. A igreja de Laodiceia crê que conhece muito, que sabe muito. Só que com maiores conhecimentos vem maiores necessidades de responsabilidade. E assim é que Paulo então os chama para que eles fiquem atentos. Será que o conhecimento que vocês têm está sendo bom? O que é melhor, saber mais ou saber menos, pastor? Olha, é difícil essa resposta, É né? difícil a Mas resposta, conhecer mais, com certeza, é mais libertador, mas exigirá, como você Exatamente. disse, maior responsabilidade. Agora, quanto mais uma pessoa conhece, o que ela vai percebendo? Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda em algo, você pode ver percebe isso. que menos sabe. Exatamente. Os grandes músicos, eles falavam, eu não sei de nada. Os grandes cientistas, a gente não sabe de nada. Os grandes pensadores, eu só sei que nada sei. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais ela reconhece que não sabe de nada. E por que isso é bom? Porque se você sabe muito, você não tem muito para onde crescer, você é muito mais responsabilizado. Quanto menos você sabe, e entendo o que estou dizendo, saber menos não significa buscar menos conhecimento. Significa ter um coração disposto a aprender mais. Um coração disposto a reconhecer que não sabe o suficiente, como disse o verso 8, o capítulo 8. Não sabemos como convém saber. Quem cuida saber alguma coisa. Ou seja, nesse sentido, é muito melhor saber menos do que saber mais. O que é melhor, ser um pecador ou um justo? Depende. Uma pessoa que reconhece a si mesma como pecador, ela depende de Cristo. Olha o fariseu e o publicano. O fariseu não se via como pecador, e isso fazia dele alguém melhor? Não. Volta para Laodiceia, né? O fato de ela, num estado de nudez, de pobreza, de miséria, se considerar rica, abastada e de nada tendo falta,
coloca numa posição inalcançável praticamente. Exato. Ou seja, de ser vomitada da boca de Cristo. Perfeitamente. Ou seja, a riqueza, o conhecimento, a sabedoria, tudo isso é bom quando nós entendemos que vem de fora. Quando nós começamos a pensar que isso procede de dentro, começamos a cultivar o espírito luciferino. Que é qual o espírito de Lúcifer? A glória vem de mim. Eu sou brilhante, olha as minhas vestes. A glória vem de onde? Vem de Deus. Enquanto estivermos nisso, dependência, humildade, vamos estar mais seguros. Exatamente. E Paulo insere essa questão da idolatria porque tinha um contexto de fato em Corinto da possibilidade que aqueles que se consideravam fortes participassem da mesa dos ídolos, né? Ou seja, fossem até um templo pagão, no coração, meu coração é de Deus, mas eu estou aqui muitas vezes por causa do alimento e vou ali participar, mas eu quero ter acesso apenas ao alimento. E o que Paulo fala, né? Versículo 20. Mas eu digo que as coisas que os gentios, capítulo 10, verso 20. Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam os demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então Paulo está recomendando para aqueles que se consideravam fortes, mas para todos de uma maneira geral também, a não participarem desses cultos idolátricos. Por mais que o ídolo nada seja, de eu comprar uma carne que tinha sido sacrificada ao ídolo e comer em casa, ok? Mas eu participar de um rito de adoração, de um sacrifício, eu estarei me unindo ao ídolo. Eu não posso fazer isso. Mas também idolatria neste contexto é eu não pensar no semelhante, pensar em mim mesmo. Eu estou me tornando um ídolo. Então, a partir do momento que eu penso que eu estou, né? A partir do momento que eu penso que eu estou em pé, se eu não exerço a caridade, o amor, a abnegação, abrir mão a direito, eu vou cair. Cair no quê? O que é isso? Idolatria, você está se exaltando, é a vanglória. Você está se colocando superior aos demais. E só existe um que está acima de todos os demais, que é quem? Que é o próprio Deus. E por mais que seja difícil esse exercício de abnegação, Paulo fala aqui no versículo 13. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, todos têm enfrentado tentações semelhantes, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Então esse negócio de pecado involuntário, que era pecado, tinha ciência, mas não consegui resistir, isso não é bíblico não. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ou seja, se Deus está permitindo passarmos por diversas circunstâncias para manifestarmos a sua glória, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar poder para suportarmos a provação. E apenas aqui o verso 17 também, né, em que Paulo está enfatizando. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Ou seja, é o corpo. Pense nos demais membros, estamos unidos, nós precisamos pensar no semelhante. Eu quero aqui, por fim, no comentário da lição de terça, ler um texto de Ellen White que fala exatamente a respeito dos pecados atuais da igreja, que são semelhantes a esses pecados da igreja de Corinto, que são semelhantes aos pecados do povo de Israel. E ela diz aqui, ó, por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Eventos finais, página 38, capítulo 3. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderna, do Israel hoje, na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então o fato do povo de Israel, aquela geração, perecer no deserto e não ter entrado em Canaã terrestre, os motivos são os mesmos hoje porque não entramos em Canaã celestial. Então essas palavras são muito, mas muito importantes para assimilarmos na vida diária, na nossa vida prática,
família, casamento, igreja, em todas as esferas da vida. Amém. Amém. Vamos avançar? Avancemos. Lição aí de quarta-feira agora, que tem como título Advertência contra a idolatria, que vem trabalhando aí os versos finais do capítulo 10. Vamos entender claramente, então, quais eram os conselhos do apóstolo Paulo em relação à igreja ali de Corinto. Certo. O pensamento, né, de orgulho e maturidade espiritual que alguns crentes estavam exercendo poderia expô-los a situações perigosas. Né? Porque, querendo ou não, quem que morre? O corajoso ou o medroso? Muitas vezes o corajoso. Depende das circunstâncias, né? Depende, mas no geral, quando alguém, vamos supor uma pessoa que... Às vezes ele tem que pular, mas não pula por medo, morre. Isso. Mas muitas vezes é o corajoso, né? Aquele que se expõe na verdade, mais, né? a maioria das vezes é a pessoa que mais se expõe. O corajoso, ele se expõe. É E verdade. é a exposição que traz o risco. E aqui Paulo vem falando justamente isso. O ídolo nada é, realmente? A resposta é depende. Depende de onde e depende de para quem. Para os de consciência fraca, por exemplo, o ídolo ele tinha um peso muito grande, mas para aqueles que eram fortes não tinha peso nenhum. Ele era tão insignificante que eles não temeriam nem participar de festas pagãs só para aproveitar a comida. E isso é importante por quê? Porque havia nos templos pagãos o costume de haver festas aos deuses e nessas festas ter muitos sacrifícios e serem oferecidos gratuitamente ao povo de maneira aberta. Inclusive, era uma das poucas oportunidades de comida grátis que muita gente tinha naquela época, né? E aí, os irmãos da igreja pensando, como o ídolo não existe mesmo, não é nada, eu vou aproveitar a festa, né? Entrar lá para comer a carne grátis que vai ter lá. Mas, a questão que Paulo traz então para eles será que realmente o ídolo não vai ser nada? Realmente, o ídolo não é nada, mas esse então é oferecido para quem essa carne? Não, os Porque demônios. existe um conflito, um grande conflito. Ou é Deus, não vai ser Deus contra uma pedra, é Deus contra alguém de verdade. Para quem é? Para os demônios. É sacrificado aos demônios. Aí Paulo faz a pergunta: será que realmente é bom descuidadamente aproveitar essas oportunidades a custo da fé? Primeiro, de trazer prejuízo à mente de outros e vocês mesmos de se aproximarem de influências tão más? Quando que é seguro para uma pessoa que vivia na bebida entrar em um bar para beber água? É o melhor lugar para comprar uma água? Eu tô com uma sede, já parei de beber, olha um bar ali, vou ali aproveitar. Quem passa não sabe se você tá tomando água ou pinga, né? Tem tantos lugares que você pode comprar uma água, tem que ser no bar, né? E aí, não que seja errado, dependendo da circunstância, mas nesse contexto exato, aí, não é questão tem que opcional, ter essa sabedoria, né? Uma questão opcional. Primeiro, você pode ser tentado. Segundo, vai causar uma boa impressão. Quem que costuma frequentar esses lugares? São os cristãos? Se alguém te vira um irmão, será que ele vai se escandalizar? Exatamente. São perguntas a ser feitas, né? Então, eles não deveriam dar essa oportunidade a Satanás. Então, Paulo menciona aqui nos versos 20 a 22 que eram feitos aos demônios o sacrifício e que seria perigoso eles se submeterem ou se exporem a esses ambientes de qualquer maneira, né? Sim. Então, a mente esclarecida, ela pode trazer riscos se você confia em você mesmo, né? Se confia demais nas próprias forças. Sim, é verdade. É o que Paulo fala, né? Comam de tudo que se oferece no mercado neste contexto, ou seja, o ídolo de nada é. Mas no contexto idolátrico, num templo, você está no lugar onde os demônios estão. Você estará, exatamente, se colocando aí sim, numa posição de vulnerabilidade, você estará ferindo a sua fé, Deus é zeloso, ou seja, não dá para jogar dos dois lados, né? Ou você é de Deus, ou você aí é das trevas. Então o conselho do apóstolo Paulo é claro, esse tipo de carne podia ser adquirido livremente pelos cristãos, não se esquecendo da questão da consciência alheia. Paulo deixa isso bem claro, né? O que não poderia acontecer é eles prestarem culto, falando, o ídolo de nada é, depois eu tenho acesso aqui ao alimento. É aí que Paulo bate na tecla de que não, eles não poderiam participar ao mesmo tempo da mesa de Deus e da mesa dos ídolos. Porque Deus, ele requer certamente lealdade plena, né? Deuteronômio 6, versos 4 e 5 diz o quê? Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E aí vem a pergunta que a lição traz, né? Qual é o ídolo que o Espírito Santo está impressionando o seu coração para que você abandone hoje? Pode ser futebol, pode ser uma música, um artista, o dinheiro, o próprio trabalho, a vaidade do corpo, um próprio conhecimento, não sei. São muitos ídolos modernos, né?
que muitas vezes levantamos o nosso coração, mas não tem como nós termos dois senhores sentados no coração. Não tem como ter você e Deus, não tem como ter Deus e o demônio, não existe compatibilidade entre a luz e as trevas, entre o eu e Deus. Então, Deus tem que reinar soberanamente no coração, de uma maneira plena, completa, soberana mesmo, e a nossa entrega e fidelidade a Deus precisa ser completa, precisa ser plena, e é o que Paulo está trabalhando aqui. Amém. Vamos avançar? Apenas um detalhe aqui, irmãos, eu percebo que muitos cristãos, muitas vezes, e aqui eu quero trazer um pouco mais para o ambiente adventista do sétimo dia, né? Pedro fala que Paulo escreve coisas difíceis que os incrédulos, eles muitas vezes, ou os instáveis, né? Eu acho que é melhor essa palavra. Os instáveis, eles deturpam para a sua própria destruição. E muitos pegam esses textos totalmente fora do contexto aqui do que Paulo está escrevendo e querem dizer que, maravilha, comer carne hoje. E aqui eu não quero dizer que comer carne é pecado, mas Deus, ele trouxe tanta luz a respeito da reforma de saúde para o remanescente, através dos escritos de Ellen White, que muitos querem usar até lemas da reforma protestante como sola escritura, onde está na Bíblia que eu tenho que ser vegetariano. Por mais que tenha um contexto lá de Gênesis, no capítulo 1, mas depois da entrada do pecado você não tem isso, você tem princípios de saúde, mas você tem esses princípios sendo expandidos pelos testemunhos, pelos escritos de Ellen White, e tem muitos cristãos querendo colocar contradição na revelação. Não há contradição na revelação. É claro que nós vivemos e aplicamos esses princípios da reforma de saúde no aspecto circunstancial. Se eu estou num lugar em que a melhor opção lá, a melhor opção nutricional seja o consumo da carne, então vai no consumo da carne. Mas será que essa é a nossa realidade de uma maneira geral hoje? Nós precisamos disso? Será que nós precisamos de fato disso, diante do conselho claro e evidente do caminho que Deus tem nos apontado? E por que eu falo isso? Porque muitos têm tornado comer carne como um ídolo da vida. E usando muitas vezes o sola escritura, ou relativizando os textos de Ellen White, falando, não, é apenas conselho. Ora, defina para mim conselho de Deus. Deus fala para você virar para a direita, daí você fala, não, é conselho de Deus, vou virar para a esquerda. É um negócio difícil, né? Então, cuidado com esse relativismo, em colocar a revelação em contradição. É claro que tem pessoas e pessoas com intolerância a grãos, Ellen White fala para o consumo de carne, pessoas que estão muito enfermas para comer uma canja, né, de galinha. Tem a questão circunstancial, muitas vezes, da classe econômica, da circunstância geográfica. Temos que ter essa sabedoria. A religião cristã, Moço, é uma religião inteligente. Eu costumo dizer isso sensata. E pensar nisso. É uma religião sensata. Não é uma religião extrema fanática. Ela é uma religião de inteligência. Mas ela não é uma religião em que você zomba de Deus, não. Tá entendendo? Então, cuidado com essas coisas, cuidado com os fanatismos de ambos os lados. Sim. Tanto o fanatismo conservador como o fanatismo liberal. Né? Então, peça sabedoria a Deus, viva aquilo que Deus quer que vivamos hoje. Nós estávamos até mencionando aqui anteriormente, né? Até um nível meio de brincadeira assim, mas no final tem um sentido, né? Até a Santa Ceia, até o ritual que nós temos mudou para não ter carne, né? Jesus já tirou a carne dali da cerimônia da Páscoa, que agora é só o suco de uva e o pão, né? Para não ter risco de haver debate sobre isso no futuro. Não, se tivesse que comer cordeiro, imagina hoje em dia, né? Ia ter um monte fazendo churrasco aí, né? Churrasco de Santa Ceia. Ia ser um negócio terrível, né? Já é uma luta tremenda em relação a tudo aquilo que enfrentamos, imagina se tivesse esse contexto ainda, né? Mas fica apenas esse conselho do meu coração, conselho pastoral mesmo, para que a gente busque esse real conhecimento diante de Deus, né? Vamos avançar para o fim aqui. Quinta-feira, a lição está sendo uma maravilha. Deixa seu like, compartilha aí nas redes sociais, vamos avançar para o fim. Quinta-feira, vencendo a idolatria. Então, qual é o antídoto, Moço, para a idolatria, né? Se ser santuário do Espírito, nós somos de fato, é o antídoto contra a imoralidade sexual, promiscuidade. Qual que é o antídoto aqui, então, para vencermos a idolatria? O que Paulo fala, e é o título da lição, é o verso para memorizar, vamos trabalhar isso. Sim, eu achei muito interessante, pastor, um texto que nós falamos com certa frequência, nem
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, muitas vezes nós não pensamos no contexto quando estamos falando, né? Nós só mencionamos dependendo da situação, mas esse é o contexto desse texto de Paulo. Os versos 23 e 24 do capítulo 10 dizem assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o que é que edifica? O verso 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada homem a riqueza de outro. Tremendo. Aquilo que nós vimos em Filipenses 2. Lindo É o mesmo texto praticamente, né? Exatamente. Os outros superiores a ti mesmo. Aqui está como nós podemos vencer a idolatria. O amor, ele nos guarda, ele nos protege contra a idolatria. É bem interessante isso, né? Sim. O texto aqui está nos dizendo isso. O amor, ele vai nos trazer essa proteção. E aqui, pastor, eu estava tentando ver no telefone, mas eu acho que... sim. Para nós lermos os textos aqui de Marcos, que dizem assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Vem com todos os mandamentos. E então ele diz: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Então, peraí, ele guardou isso, guardou aquilo, fez aquilo outro. E ainda estava procurando o quê? A vida eterna. Ou seja, essas coisas não estavam dando a ele a vida eterna. O que faltava para que ele vencesse realmente? Tinha um mandamento que Jesus não mencionou aqui, né? Exatamente. É bem interessante. Tá alguns, né? Mas o mandamento da idolatria, por exemplo, não foi mencionado. Mas ele foi mencionado na ordem de Jesus. Jesus falou, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aqui está. Aquele ídolo, né? O ídolo que ele precisava no coração vencer. dele. E ele só conseguiria vencer se ele tivesse o que para com as pessoas? O amor. O amor. Mas ele amava mais as posses do que as pessoas. Então ele não estava disposto a, por uma ordem direta de Deus, para ele, de boca a boca, Deus falando: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E Jesus chamou ele para ser um discípulo, né? Exato. Vem e segue-me, né? Vem e segue-me, ou seja, agora você vai trabalhar comigo. Exato. Ele amava tanto as coisas que não era capaz de demonstrar amor aos outros, nem diante de uma ordem direta de Deus, algum chamado direto de Deus, né? Então aqui está, se ele tivesse amor para com as pessoas, teria vencido isso, né? E aí Jesus também vem lá em Marcos e diz qual é o maior dos mandamentos: amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que que isso é a essência da lei? Porque a lei só é guardada com essa base. Todos aqueles que tentam guardar os 10 mandamentos sem começar dessa base é como quem tenta construir uma casa do teto para o chão. Ou seja, o que acontece assim que você põe a primeira telha? É impossível, né? Cai. Vai quebrar todo o material, você vai estragar todo o material e não vai construir nada. A base é desenvolver amor a Deus, através da contemplação dele e a impressão do Espírito, pedir isso mesmo de Deus e pedir a ele que ele dê o amor pelos outros. Porque o amor é uma planta celestial e não humana, né? Amém, louvado seja Deus. E vamos ler aqui o contexto do verso 31, que é o verso central, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Vamos começar um pouquinho antes, verso 27. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiser dizer, e aqui festa, eu não entendo como uma festa pagã, uma festa idolátrica no templo, né? Comei de tudo que se puser diante de vós, não perguntando nada, por causa da consciência. Mas se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais. Por quê? Por causa daquele que vos avisou, ou seja, da consciência alheia, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ei, aquele irmão que você pode ferir a consciência, ele é do Senhor, então tome cuidado. É o que ele fala e desenvolve lá no capítulo 8, né? Só lendo novamente isso, capítulo 8, verso 11. E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ou seja, se Cristo comprou aquela pessoa é do Senhor, verso 29. A consciência eu digo, não a tua própria, porque você não teria sua consciência ferida, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Por quê? Por qual razão? Pelo exercício do amor ao próximo. Exatamente isso. Eu me coloco numa posição de não exercer a minha consciência mesmo tendo direito por amor a Deus e amor ao semelhante. Pois se pela graça sou participante, por que sou mal falado naquilo que eu dou graças? Agora vem o verso 31, aí vem o dar graças, né?
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é a glória de Deus aqui? É a salvação do semelhante. É o respeito em relação ao próximo. É você buscar, por todas as formas, a salvação do próximo, a manifestação do amor a Deus e amor ao semelhante. Então, todas as reformas, todas as abnegações, todas as mudanças de vida, elas precisam ser motivadas, não se esqueçam disso, para a glória de Deus. Qual que é a motivação que te impulsiona? O que tem te catalisado a deixar de fazer isso ou passar a fazer aquilo? O que é? É a reforma em si? É a mudança em si? Ou é o amor a Deus e ao semelhante? Porque se for apenas a reforma pela reforma, você vai se tornar um fariseu. Lembra do fariseu levantando os braços? Ele era o fortão ali, né? E o publicano era o fraco, ele era o fortão, ele se achava, né? Ele achava que tinha conhecimento, mas ele era o mais fraco de todos. Então, ele vivia a reforma pela reforma sem o genuíno amor. Ele tinha o conhecimento destituído do amor. Então, fazer para a glória de Deus, qualquer que seja, um ato de abnegação, de sacrifício, o que quer que seja, respeitar a consciência alheia, não se tornar uma pedra de tropeço, tem que ser motivado para a glória de Deus, que é a manifestação do amor a Deus e o amor ao próximo. E louvado seja Deus por isso, né? Olha só, daí conclui, versos 32 e 33. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Ei, não se torna pedra de tropeço. Verso 33. Assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito. Aí está a glória de Deus. Mas o proveito de muitos para quê? Para que possam ser salvos. Louvado seja Deus. A verdade, a conclusão está no verso 11. É verdade, no capítulo 11, versículo 1. Lê pra gente, moço, excelente. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Exatamente. Louvado seja Deus. Realmente, né, e muitas vezes nós somos tentados a pensar de que para nós representarmos a Deus, vivermos para a glória de Deus, nós temos que ser incômodos para os outros. Uma coisa é certa, o cristão, ele incomoda o mundo por algumas coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que naquilo que é possível, em tudo aquilo que é possível, se abstenha do seu direito. E assim você não vai criar controvérsia com judeus, nem com gentios, não vai haver confusão. Por quê? Porque o seu desejo está, como o pastor disse, em salvar outros, né? E realmente, que conclusão melhor do que essa? Ser imitadores dele como ele era de Cristo. E agora, estudar o que eles faziam, como eles atuavam. Exato. Eu lembrei de um texto, Moses, em que Ellen White diz assim: o seu primeiro dever para com Deus e o próximo é cuidar do seu corpo. Quando você acorda, qual que é o seu primeiro dever? Se cuidar. Não num ato egoísta, mas o que está te motivando a viver uma reforma? A fazer ou deixar de fazer? Amar a Deus e amar ao próximo. Toda reforma não deve ser um fim em si mesma, mas um instrumento como um fim a ser alcançado, ou seja, a salvação do próximo. Então, se eu abro mão, salvação do próximo. Se eu exerço a salvação do próximo, aí sim teremos um conhecimento de acordo com o conhecimento que devemos ter, ou seja, seremos conhecidos de Deus, esse é meu filho, a minha natureza divina, Deus é amor, está nele, pelo Espírito ele tem exercido esse genuíno amor, e ele está apto a morar comigo por toda a eternidade. Amém. E é o que nós almejamos. Então que essa lição tenha um cunho prático para todos nós. Repito, um cunho prático, concreto, real. Vai exigir sangue, mas Deus não tem permitido você ser tentado além das suas forças. Ele vai te dar a vitória contra a idolatria, te dar a vitória contra o próprio eu, a vitória contra a exaltação própria. Ele vai completar essa obra em nós, porque assim ele prometeu, e louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Bom, as considerações finais de uma lição que foi maravilhosa, muito profunda. Vamos finalizar então, mais uma Lições para a Eternidade. Amém. O que eu posso desejar realmente para os irmãos e recomendar a todos é que sigam o que Paulo disse. Paulo disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Leiam de novo aquilo que nós já estudamos, vejam qual era a atitude de Paulo diante das coisas, estudem a vida de Cristo, e ali nós vamos entender, porque muitas vezes, pastor, nós queremos fazer mudanças na nossa vida, em muitos aspectos, em muitas áreas, e há tanta coisa que a gente tem que mudar, que a gente se perde, em algum momento a gente se cansa. Mas, na verdade, só tem uma coisa que nós precisamos mudar, que é pedir amor a Deus para que Ele esteja no nosso coração. Amém. Quando nós realmente temos amor, o amor afeta as nossas atitudes. Muitas vezes nós queremos gerar amor através das nossas atitudes. Mas não. O princípio, por que chama princípio? Porque é o primeiro. É o começo, né? É o começo, é ali que parte.
Então busquemos isso, busquemos a essência do Evangelho, que é o amor, e todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive as mudanças que são necessárias na nossa atitude. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero terminar lendo as palavras de Ellen White para que todo esse conteúdo fique mais ainda no nosso coração. Na lição de sexta, eu até marquei aqui que ela diz o seguinte: as palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adequadas para os nossos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração de ídolos, mas olha agora, mas também o egocentrismo. Quando eu quero fazer algo que eu sei que é pedra de tropeço para o próximo, mas eu vou lá e faço porque eu não estou disposto a abrir mão do meu direito, você está se tornando um ídolo de si mesmo. É o egocentrismo. O amor às comodidades e a condescendência com o apetite e as paixões carnais. Então, queridos, Deus ele vai nos dar o livramento. Se assim quisermos, se assim orarmos, se assim pedirmos, e esta obra será completa em nós para manifestarmos na nossa vida a glória de Deus. Amém. Gostou desta lição, desta recapitulação? Deixa seu like, os comentários aqui abaixo, compartilhe nas redes sociais, se inscreve no canal, se torne membro deste canal também, para continuar apoiando, para que continuemos avançando nesta missão tão nobre que é pregarmos o Evangelho. Moses, dirija-nos a Deus neste momento numa palavra de oração. Sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Grandíssimo Pai que está nos céus, nós agradecemos a Ti porque em Sua palavra o Senhor revela a nós a Sua vontade, mas também se revela a nós. Amém, Senhor. E depois de estudarmos esse tema tão importante e vermos a necessidade que temos de mais conhecimento e mais amor, nós rogamos que nos dê sempre, Pai, um espírito humilde, pois somente os humildes aprendem de Ti e permitem ser guiados. Amém, verdade. Peço isso por cada um dos irmãos que nos assiste, também por nós que aqui estamos. E Pai, conheces as necessidades periféricas também de cada um dos irmãos, as questões emocionais, as questões pessoais, físicas, de saúde, materiais. Cada um deles tem pedidos em seu coração e nós rogamos que o Senhor esteja, segundo a sua misericórdia, atendendo a eles. E sobretudo pedimos que nos dês a unidade que é necessária para que o seu Espírito chegue. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Moses, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando e compartilhando este conteúdo. Até a próxima semana estudaremos a lição de número 6, falando um pouco a respeito dos dons espirituais. Acompanhe conosco aqui todas as postagens que fazemos no canal. E aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que todos tenhamos uma semana abençoadíssima por Deus, em que possamos praticar esta lição tão preciosa que é da abnegação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.